casarões antigos na Feno, mais sobre a história de Ouro Preto, mais sobre a história de Tiradentes, eram 26 inconfidentes. Dentre os inconfidentes, ele era o menos rico das esquerdas. Eu vou mostrar pra você também a igreja, São Francisco de Assis, que é uma das Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Olha a neblina que tá aqui. E aí, já é agosto, hein? Olha a neblina. Olha, aquilo tudo é neblina, não dá nem pra ver as casinhas que eu mostrei no outro vídeo. Olha a neblina. Frio, gente. Um frio da porra! Ai, meu Deus do céu, tem mais uma pra me vigiar pra não falar palavrão. Mas é muito frio. Vamos ver na beirada como é que tá ali. Olha a neblina, não dá pra ver nada lá em cima. Até a igrejinha lá em cima tá difícil de ver. Na câmera então tá mais difícil ainda. Olha, não dá pra ver nada lá em cima. E aqui é assim mesmo, da outra vez que a gente veio, acho que também foi agosto, que a gente não veio em alta temporada, que é julho, e tava frio desse jeito. E aí continua frio. Lá embaixo, né? Aqui não. E aqui a temperatura média de Ouro Preto é 18 graus. Então assim, mesmo quando tá calor, mesmo em janeiro, que é verão, agora são 11 graus no relógio da Adriane. Mesmo no verão, as temperaturas aqui caem. Então se vocês vierem, mesmo que seja no janeiro, mesmo que seja no verão, em janeiro, no verão, venham e tragam casaco, porque principalmente à noite gela aqui. Então já venham preparados pro frio, tragam casaco, não se iluda achando que porque é verão não vai fazer frio. À noite aqui nos casarões antigos, nas pousadas, nos hotéis antigos, estranhamente sempre faz frio, sempre faz frio. Hoje a gente está querendo mostrar um pouquinho mais da cidade, né, e mais lá pra cima, na Praça Tiradentes. E lá na praça, eu vou mostrar pra vocês a estátua que fizeram em homenagem a Tiradentes e contar um pouco mais da história, porque eu estava até vendo mais sobre a história de Ouro Preto, mais sobre a história de Tiradentes, porque faz parte da nossa história, não só da história de Minas, como da história do país, né? Porque ele foi o Inconfidente Tiradentes e ele recebeu esse apelido porque ele era rico, ele era bem de vida, mas só que dentre os inconfidentes, eram 26 inconfidentes. Dentre os inconfidentes, ele era o menos rico deles. E ele sendo o menos rico, ele precisava às vezes fazer trabalhos aleatórios para conseguir renda. E um desses trabalhos que ele fazia era de dentista. Então por isso que vem daí o apelido dele de Tiradentes, que ele ficou conhecido como Tiradentes. E ele faz parte... O nome dele completo toda vez eu esqueço. Eu vou mostrar para vocês também a igreja São Francisco de Assis, que é uma das obras de Aleijadinho. Tiradentes, o nome real dele, eu nunca lembro o nome real dele. Tiradentes, dentista. Joaquim José da Silva Xavier, eu só lembro do da Silva Xavier. Joaquim José eu nunca lembro. Joaquim José da Silva Xavier. E aí a história de Ouro Preto, né, já foi uma das capitais de Minas Gerais. Ouro Preto já chegou a ser a cidade mais populosa da América Latina nos anos de 1730, 1750. Vou mostrar descendo a escada. Minha produtora tá falando que eu vou mostrar descendo a escada. A visão do paraíso. Olha, gente. Não, gente. Olha que lindo. Minas Gerais é bonito demais. Ô, trem bonito. E aí, eu vou mostrar pra vocês lá pra cima e eu vou descendo. Com calma, porque eu e escada não nos damos muito bem. E aí, contando, né, um pouco mais da história de Ouro Preto. Ouro Preto já foi uma das capitais de Minas Gerais. Foi a capital antes de ser a capital hoje, Belo Horizonte. Que então aqui tinha a Corrida do Ouro, né? Um bandeirante, como eu falei, paulista, também chegou aqui em busca de ouro e encontrou ouro nas terras. Encontrou não só na terra, encontrou ouro no rio. Como é que chama, mãe? Aquele ouro? É ouro de aluvião que fala? Quando você encontra ouro já na água. Tem ouro na água, saindo na água. Era tanto ouro que tinha ouro na água. Era ouro de aluvião.
Essa historiadora que eu assisti ontem, que ela falou nessa Ângela Xavier, que ela conta. É por isso que eu tô falando, eu vou botar o link de onde que eu achei essas histórias, pro povo ver que eu não tô tirando das vozes da minha cabeça. Nem das vozes. Nenhuma das vozes. Então, que era ouro de aluvião, que quando o bandeirante chegou aqui, ele viu que tinha ouro, muito ouro, e era muito ouro. No rio, iam peneirar, pegar a água do rio, e lá já tinha muito ouro. Então eles viram que aqui era uma riqueza infinita. E aí então começaram a montar, usar esqueci o nome. Antes de vir era o quê? Gente, o que era antes de vir? Peraí que eu vou pesquisar o nome. Toda vez eu esqueço a palavra. Arraial, minha irmã lembrou o nome. Eram arraiais. Eles então foram fazendo vários arraiais em torno do rio, e depois foram fazendo as minas e vários arraiais. E aí, em 1711, foi formada então a vila, que hoje a gente vê em muitos lugares aqui com esse nome, que é a Vila Rica. Foi em 1711 que virou Ouro Preto. Essas datas eu sempre confundo. Vou botar os links aqui para quem quiser a história verdadeira, quem sabe mais do que eu, para falar com vocês. Mas as datas eu não sei ao certo, mas isso eu sei com certeza, que eram arraiais, vários arraiais, e aí que faziam parte. Tudo a igreja estava envolvida, né? Tudo que aconteceu aqui tinha envolvimento com a igreja. Então a igreja decidiu que o rei, que ainda era colônia de Portugal, subindo as ladeiras de Ouro Preto. Venham preparados, são muitas ladeiras. Mais que Mariana, como eu falei no outro vídeo, mais que Mariana. E aí então, eles viram que eram já muitos arraiais. Transformaram então em vila, com o nome de Vila Rica. Então quando vocês chegarem aqui, vocês vão ver que tem pousadas, restaurantes, lojas, muitas coisas com esse nome, Vila Rica. Aí vocês vão se perguntar, por que Vila Rica? Porque antes de ser Ouro Preto, era Vila Rica. E aí por que Ouro Preto? Porque quando eles mineravam o ouro vinha com esse minério, que era preto. Você sabia disso, Adriana? Aula de história, ao vivo e a cores. Você não fez o aula para passar no Enem. Eu vou te ensinar agora, ó. Que eu vi nos historiadores falando. Aí, o ouro vinha cheio de minério. E esse minério era escuro, esse minério era preto. Então o ouro, eles mineravam, achavam o ouro, só que o ouro era revertido de minério, porque aqui é rico em minério, ouro. Tem uma pedra que só encontra nessa região, esqueci, eu vou achar a foto dela e colocar também, que só encontra nessa região. Então aqui é rico em vários minérios, não só em ouro. E esse ouro ele vinha revertido desse minério escuro. E por isso então eles deram um nome, quando transformaram, elevaram o status de vila para a cidade, eles deram o nome então de Ouro Preto, por causa desse ouro que vinha revertido desse minério preto. Então vocês sabem agora que antes de ser Ouro Preto, era Vila Rica. Então agora vocês têm a história dos dois nomes. E isso é fato e eu posso provar, eu vou botar os links aqui. As datas eu não vou saber dizer pra vocês. Se foi 1711 que foi transformado em Ouro Preto ou 1711 que foi transformado em Vila Rica. Eu confundo essas datas. Mas, de acordo com o que eu entendi, eu entendo que foi em 1711 que foi transformado em Ouro Preto, porque a informação que Ouro Preto já foi a cidade mais populosa da América Latina. Em torno de 1730 a 1750, tinha cerca de 80 mil pessoas morando aqui em Ouro Preto. Nos arraiais, na vila, na cidade de Ouro Preto. E aqui eles fizeram um comparativo, inclusive, com a cidade de Nova York nessa mesma época, apesar de não ser América Latina,
Mas fizeram um comparativo que nessa mesma época a cidade de Nova York tinha cerca de 6 mil, 7 mil pessoas morando em Nova York. Enquanto em Ouro Preto já tinham mais de 80 mil pessoas por causa dessa corrida do ouro. Então, já foi a mais populosa da América Latina. E agora aqui a gente chegou numa das obras mais icônicas do mestre Aleijadinho. Vou mostrar pra vocês. A igreja São Francisco de Assis. Ó. Essa igreja é uma das obras de São Francisco de Assis. E vocês podem ver que ele esculpia. Descobri muita coisa estudando para fazer o vídeo para vocês. Muito legal. Vocês podem ver que os anjos que ele esculpia, as feições dele eram bem expressivas. Ele era um expressionista. Tem gente que fala, eu vi num historiador, vou deixar para vocês o link desse historiador, da entrevista que eu vi desse historiador. Achei muito interessante, acho que é Milton César o nome dele. Ele falou que tem gente que fala erroneamente que Aleijadinho fazia as expressões das obras dele meio tortas porque ele era aleijado, que ele tinha as deformações. Mas isso é uma grande mentira, isso é uma grande falácia. Por quê? Aleijadinho, ele era um expressionista. Ele queria que as obras dele tivessem expressão. Tanto vocês podem reparar que algumas obras dele, tem um museu aqui também, com as obras dele. O Museu dos Inconfidentes, que eu vou mostrar pra vocês, também tem as obras dele. E aí vocês podem ver que a sobrancelha está arqueada, tem os visgos na testa das pessoas. O olhar é muito expressivo, amendoado o olhar das obras dele. Então vocês podem ver que são obras muito expressivas. Não é que ele fazia para serem deformadas, não. Ele queria expressão, ele queria o máximo que ele pudesse fazer de obra bem feita, ele queria fazer. E eu não lembro do nome, todos os nomes, né? Toda vez eu falo que os nomes eu esqueço e as datas exatas, eu gosto das histórias. Só para mostrar para vocês o nome certo do mestre Aleijadinho. Vou pesquisar aqui, Alvive a cores. Aleijadinho, escultor. O nome dele, Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho, foi um importante escultor, entalhador e arquiteto do Brasil colonial. E o pai dele é Manuel Francisco Lisboa. Por que o nome do pai dele também é importante? Manuel foi o pai dele, e o pai dele também era escultor, e o pai dele era arquiteto. Então tem algumas das igrejas que tem aqui também são obras do pai do Aleijadinho. O pai do Aleijadinho ele era português e a mãe dele era escrava. Então ele teve dificuldade durante a vida dele para se destacar, para ser reconhecido pelas suas obras. No século XVIII ele fez essas obras e depois de um tempo que ele conseguiu esse reconhecimento, no século XIX ele ficou meio esquecido por ser filho por ser mestiço. O pai dele comprou a alforria dele, assim como comprou a alforria da mãe. Então ele era mestiço, ele não teve muito reconhecimento no século XIX. Mas no século XX, quando começaram o reconhecimento, especialmente do exterior, das artistas da Europa, é que ele teve seu reconhecimento e que hoje ele é considerado um dos pais um dos mestres, né? Escultor, um dos grandes mestres. E as obras dele ele fazia na pedra sabão. Lembra a pedra que a minha irmã mostrou pra gente ontem na igreja? Pedra sabão. E eu aprendi nesses meus estudos que essa pedra sabão, quando ela é extraída, ela é fácil de ser esculpida, porque ela ainda tá mole. É mole, assim, mais fácil de ser manejada, porque de acordo com o que eu vi, até com instrumentos para você fazer escultura em madeira, você consegue mexer com essa pedra sabão. Depois, em contato com o ar, com o oxigênio, é que ela endurece, ela enrijece, e aí é dificílimo mexer com ela. Então o Aleijadinho ele sabia manusear essas pedras, ele sabia fazer a sua obra, trabalhar com essas pedras. E no começo da vida, como ele teve dificuldade para ser reconhecido por ser mestiço, apesar do talento, o grande talento que ele tinha, depois de um tempo ele começou a ter escultores trabalhando com ele,
E ele conseguiu ser mestre de cerca de 30 outros artistas. Então, assim, ele teve suas dificuldades, passou por suas dificuldades. É uma coisa que eu pesquisei, eu não pesquisei na verdade, era pra saber qual era a deficiência dele. Mas porque eu acho que isso pra mim é tão irrelevante, eu acho que ele era um mestre e era isso que é importante. Só pra gente falar aqui, mesmo é detectada uma doença grave que lhe deforma o corpo e os membros, principalmente as mãos. O apelido Aleijadinho é dado ao artista por causa desta enfermidade que o faz trabalhar de joelhos após perder os dedos dos pés. Apesar da doença, o mestre artífice continua trabalhando em sua oficina. Então ele tinha essa doença que ele não conseguia nem trabalhar de pé, ele tinha que trabalhar ajoelhado. Então, essa é a história do nosso mestre Aleijadinho. E aí eu contei a história do Aleijadinho, um pouco de Ouro Preto. Agora vamos olhar mais de perto a cidade. Elias, você vai lá dentro da igreja? Paga? 10 conto. Não. Você quer entrar? Você entrou? Não lembro.